O tema do estudo de hoje é a virtude e o vício. Confira. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Como semanalmente nós fazemos, estamos aqui outra vez para desenvolver o estudo do Livro dos Espíritos através do Encontro com Kardec número 79. Eu peço sempre que, antes de mais nada, deixa o seu joinha para não esquecer de deixar no final. Deixa agora de uma vez, se inscreva no canal, ajuda a divulgar a doutrina espírita, também compartilhando para que outras pessoas tenham acesso a esse estudo que a gente faz. Vamos passar direto para as telas e a gente vai comentando ao longo do estudo. Capítulo 12. Perfeição moral. As virtudes e os vícios. Perguntas 893 a 906. As virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros eles são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria a monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformada, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse,
Ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Ser virtuoso significa resistir aos impulsos negativos e fazer o bem, mesmo quando é difícil. Toda virtude é importante porque mostra que a pessoa está se esforçando para ser boa. Mas a virtude mais nobre é aquela que leva a pessoa a ajudar os outros sem esperar nada em troca. É a caridade pura, feita de coração, sem segundas intenções. Aqueles que já alcançaram um alto nível de bondade não precisam mais lutar contra seus impulsos negativos, porque já venceram essa batalha. O bem se tornou um hábito para eles, e as suas ações virtuosas parecem naturais, fáceis. No entanto, para aqueles que ainda estão num processo de desenvolvimento espiritual, a prática da virtude exige um esforço maior, uma luta constante. A bondade ainda não é um hábito e as ações virtuosas podem parecer desafiadoras. A situação ideal é aquela em que a bondade é a regra e não é a exceção. Em mundos evoluídos espiritualmente, todos os seres são bons e a maldade é uma coisa rara, chega a ser chocante. A Terra, no entanto, ainda está em um estágio inicial dessa evolução e a prática da virtude é algo que deve ser cultivado por cada indivíduo. Não esqueçam que ainda somos um planeta de expiações e provas e atualmente estamos entrando na transição para um mundo em regeneração, para sermos um dia um mundo regenerado. O interessante, o interesse pessoal é o maior sinal de imperfeição. As qualidades morais aparentes podem ser superficiais e podem desaparecer diante de situações que envolvam um ganho pessoal. Isso é uma tentação. O apego aos bens materiais é visto como um sinal de inferioridade, porque demonstra que a pessoa ainda não compreendeu a sua real passagem aqui pela Terra. Ainda não entendeu isso. O verdadeiro desinteresse é muito raro e causa admiração, né? Quando a gente constata uma ação espontânea de honestidade, de altruísmo, coisas do gênero, a gente sempre dá os parabéns para a pessoa, não é assim? Não deveria ser, porque o gesto honesto, altruísta, deveria ser corriqueiro, mas infelizmente não é. O desinteresse em se beneficiar revela uma visão muito mais elevada do futuro. A prodigalidade, que é gastar sem planejamento, sem responsabilidade, é considerada uma falta de juízo. Pense bem. O texto usa a metáfora da riqueza como um depósito do qual as pessoas terão que prestar contas um dia. Isso significa que somos responsáveis por usar os bens e os recursos que nós temos à nossa disposição. Sim, a responsabilidade é nossa. A conclusão é que a verdadeira generosidade está em doar com sabedoria e compaixão, direcionando os recursos para onde eles podem fazer a maior diferença. Continuando. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso?
O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta noutra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos devem tender. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela não se lembra. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular, com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? É um compromisso com a consciência má. Figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O outro
já recebeu parte do seu castigo. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? O bem deve ser feito sem interesse. O verdadeiro valor vem de ações altruístas e desinteressadas, motivadas pelo amor e pela compaixão. Isso ficou muito claro no bloco anterior. Mas não há mal em pensar em progredir quando a ação que se pratica é altruísta. Certamente aqueles que fazem o bem de coração sem esperar nada em troca demonstram um avanço espiritual e estão mais próximos da felicidade verdadeira. Isso é fato. A bondade motivada pelo cálculo da recompensa ou pela obrigação não traz os mesmos benefícios. As boas ações feitas por interesse em ser mais evoluído na outra vida até têm o seu valor, porque a busca pela melhoria pessoal é o objetivo para se aproximar de Deus. Ajudar os outros e trabalhar na autocorreção contribui para o nosso progresso moral e espiritual. Os benfeitores espirituais estabelecem uma distinção clara entre a caridade genuína e o egoísmo disfarçado de altruísmo. Ao afirmar que fazer o bem significa ser caridoso, deixam clara a importância da ação desinteressada, motivada pelo desejo de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. No entanto, fica também muito claro que a busca pelo autoaperfeiçoamento é o objetivo da evolução do ser. Veja, tudo depende do seu sentimento íntimo. Ao querer se aproximar de Deus, o indivíduo não está agindo por egoísmo. Ele está, sim, buscando um propósito maior. Essa busca pela melhoria pessoal, como já disse, é um fim que todos nós deveríamos querer. É natural. O texto nos fala também sobre adquirir conhecimento científico. E isso é útil e necessário, porque isso nos dá condições de auxiliar as outras pessoas, auxiliando no desenvolvimento pessoal de cada uma, às vezes até de comunidade, de povos. Todo conhecimento, por mais trivial que possa parecer, contribui para o crescimento e a evolução do espírito. A perfeição espiritual exige uma compreensão abrangente de todas as coisas. Ao adquirir o conhecimento, o indivíduo expande seus horizontes e afina sua percepção para a sua própria evolução moral. Os benfeitores nos falam também sobre o trabalho em geral, né? Nós já comentamos aqui em estudos anteriores o valor da experiência de trabalhar para ter acesso às coisas e ao conhecimento. Uma pessoa que nasce na riqueza e nunca teve dificuldade, normalmente não dá valor aos esforços. Não é isso? Mas aquele que trabalha duro para alcançar os objetivos, normalmente vê a vida de forma diferente. O que não quer dizer que isso seja uma regra, porque vai depender muito, mas muito mesmo, da evolução moral de cada um e da prova ou omissão que ele tenha nessa encarnação. E aquele que só pensa em ter bens, né, apenas para si mesmo, para os seus, que é outro caso comentado, na realidade, ele está agindo com egoísmo. Isso fica muito claro. No fundo, entre o que guarda e não gasta nem para ele mesmo, e o que só gasta com ele mesmo e não ajuda ninguém, o que existe é um grande egoísmo. Porque os dois só pensam em si mesmo e nos seus, somente em si. Pura cobiça, puro egoísmo. Mas há uma diferença quando se tem um sentimento de querer mais dinheiro ou bens, riquezas propriamente ditas, quando o intuito é a ajuda. Nesse caso, o sentimento é altruísta, é de realizar obras por pura caridade,
É diferente do sujeito que chega ao cúmulo de pedir a Deus, olha só, para ganhar na loteria. Aí ele vai dar uma disfarçada, né? E se eu ganhar na loteria, eu vou dar alguma coisa para alguém. Como se isso adiantasse falar. O sentimento é totalmente diferente daquele que até anseia em poder, quem sabe, ganhar alguma coisa, mas tem um firme propósito de ajudar, que nada tem de egoísmo. Continuando. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse, o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avarento, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Será levado em conta, como espíritos, o bem a que suas obras hajam dado lugar? A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Aqui os benfeitores comentam o fato de nós ficarmos reparando e comentando os defeitos dos outros, né?
Se fizer tal coisa para usar como exemplo e agir de forma correta, ainda vai lá. Mas mesmo assim, acima de tudo, a gente tem que pensar que tem que respeitar as atitudes das pessoas e procurar entender por que elas tomaram essas atitudes. Indulgência também é caridade, mas indulgência e não conveniência, mostrando dos outros, desviando a atenção de si mesmo para, por trás do pano, fazer o que é errado. Quer dizer, está fazendo o oposto do que está pregando. Jesus deu o exemplo da trave no seu olho, né? Resumindo, qualquer atitude em prol do bem do próximo ou da humanidade é sempre benéfica e nos aproxima da verdadeira valorização e evolução moral. E não está errado quando se tem a consciência do seu próprio valor ao ter essas atitudes. Você tem que se reconhecer também. Como sempre nos deixam claro, e o próprio Jesus deixou muito claro, tudo depende do nosso sentimento interior, da intenção de nossas atitudes. Pense nisso, é muito importante. Minha gente, mais uma vez, chegamos ao final do nosso encontro. Eu espero que tenha sido válido, que tenha sido benéfico, proveitoso para você que nos assistiu e que sempre peço, mais uma vez, deixe o seu joinha se gostou e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter este conhecimento. Eu espero encontrar vocês aqui na próxima semana. Não esqueça de fazer a sua prece de encerramento desse estudo e será um prazer estar aqui novamente. Fique na paz.